Meus amigos, o que está vindo à tona não são mais denúncias. É um mapa completo de uma teia de poder, dinheiro e proteção mútua. O que antes era suspeita, agora está tudo desenhado. Banqueiro com jatinho, parente de ministro com sociedade, 700 mil reais de consultoria de empresa investigada para a ministra recém-nomeada. E claro, 129 milhões de motivos para também envolver outro parente bem próximo de ministro. E claro, ninguém preso. Sem falar na suspeita de lavagem de dinheiro para o alto comando do PCC, crime organizado. Bilhões e bilhões. E é isso que nós vamos falar hoje. E ainda tem muita gente perguntando: por que o povo perdeu a fé na justiça? Então, enquanto eu abro aqui na nossa tela as notícias de hoje, já deixa o seu like, comenta, curta, compartilhe, mande aí no seu grupo. É muito importante que a gente leve notícia, viu, pessoal? Precisamos levar essas notícias o mais rápido possível para as pessoas. Então, vamos lá. Aqui já na tela, conforme eu falei, vamos acompanhar a nossa primeira notícia. Mas essas do Banco Master estão demais. Empresas de irmãos e primo de Toffoli tiveram como sócio fundo ligado a suspeitas no caso Master. Se fosse a primeira vez que o nome do Toffoli aparece em escândalo, até passaria. Mas não, gente, não há coincidências aqui. Esse caso do Banco Master é o caso mais absurdo da história da justiça brasileira. Temos aqui potencial suficiente para uma lava-toga no Brasil. E a linha de acontecimentos nos provam isso. Tudo começa aqui. Diretor da Polícia Federal diz que fraudes financeiras do Banco Master podem chegar a 12 bilhões. Vorcaro, dono do Banco Master, é preso, mas é solto 12 dias depois. Justiça solta dono do Banco Master e outros executivos presos por fraude bilionária. Logo depois disso, o ministro Dias Toffoli, ele mesmo, viaja para a final da Libertadores com o advogado do caso do Banco Master. Na semana da viagem, Toffoli puxa o caso para o STF, para ele, e põe sigilo absoluto no caso do Banco Master. Mas não para por aí. Toffoli manda ainda Alcolumbre, presidente do Senado, recolher todos os dados que existem de Vorcaros que foram enviados à CPMI. Lembrando, Vorcaro, dono do Banco Master, que deu uma fraude de 12 bi e que gastou 500 milhões com advogados. E o maior contrato foi com o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. 129 milhões de reais é o valor do contrato de honorários. Deve ser por isso, então, que Alexandre de Moraes, disseram as notícias, teria discutido o caso do Banco Master diretamente no Banco Central. O ministro negou as conexões de Vorcaro com o STF. As notícias disseram que o ministro Alexandre de Moraes interveio diretamente no Banco Central a defender os interesses do Banco Master. Isso gerou uma baita confusão. Lula, então, foi acionado. E o Lula entrou em campo para conter crise entre Banco Central e TCU no caso Master. Pronto, acharam mais uma solução. Banco Central colocou em sigilo comunicações com Moraes sobre caso Master. As visitas do Moraes estavam registradas no Banco Central defendendo os interesses do Banco Master, disseram as notícias. Aí então, Banco Central colocou tudo em sigilo e ninguém mais pode questionar se o ministro Alexandre de Moraes utilizou da toga para advogar no escritório da sua esposa nos interesses do cliente Banco Master. Banco este que está afundado não só em lama. 6 fundos de investimentos, no caso do Master, têm ligação com a operação que mirou o PCC. Essa linha temporal mostra que esse caso do Banco Master é, sim, o maior escândalo da história da justiça brasileira. Eu vejo nesse caso um grande potencial a termos uma lava-toga e finalmente investigar todos os atores que se utilizam da toga para satisfazer
interesses próprios e de terceiros que não a justiça brasileira. Esse é o caso de 2026, gente. Eu tenho dito. Esse é o caso que vai virar o jogo. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pessoal, não é fácil não, né? Esse é o Jeffrey Chiquini, tá? Advogado, tá lá no perfil dele, ele que tá falando tudo isso aí. E realmente é um absurdo, né? Em cima de absurdo. Enquanto o povo responde aí por boleto atrasado, os donos do poder distribuem contratos, né? Entre parentes e continuam decidindo os rumos do país. E é o sistema fechando o ciclo aí. Quem julga, quem defende e quem lucra. Tudo em família. Tudo em família e entre amigos, né? Agora, você vê, o banco acusado ainda não, né? Está sendo investigado por ter lavado, provavelmente, talvez, 11 bilhões de reais do crime organizado. Conforme eu falei para vocês, isso aqui, ó. Olha só, pessoal. Deixa eu colocar no outro que eu vou ler aqui rapidinho. Vocês estão conseguindo enxergar bem aqui. Ó. Acho que agora ficou legal, né? O Banco Central identificou uma rede de 6 fundos de investimentos suspeitos de operar um esquema de fraude bilionário liderado por Daniel Vocaro, controlador do Banco Master. As informações obtidas por meio de cruzamento de dados revelam que as carteiras, que somam um patrimônio líquido de 102 bilhões, também aparecem em investigações sobre a infiltração do primeiro comando da capital, o PCC, na economia formal. Então, tá aqui, ó, o Banco Central liga fundos de Daniel Vocaro ao PCC e aponta a lavagem de 11 bilhões de reais aproximadamente. Isso aqui tudo é em fase de inquérito, tá, pessoal? Não tem ninguém condenado, ainda não é processo criminal. Tá lá no Diário do Poder, tá? Essa é a fonte. Vou pegar aqui a mania de citar a fonte para não falar que é a gente que está inventando coisa aqui, tá? Então vai ficar sempre gravado aí a fonte. Beleza? É complicado, né? Porque nós estamos vendo aí a cada dia que passa um escândalo atrás do outro. E aí a gente vai fazer aqui uma teia, aquela conexão boa que a gente gosta de fazer com as notícias vinculadas ao direito, ao que está acontecendo e as consequências que isso pode trazer para você, para mim e para todo mundo. Fica aí até o final que eu vou passar esse vídeo aqui do Dr. Raul Canal também, falando sobre morais, hein? Preste atenção. Ficou bem legal. Mas aqui agora eu quero mostrar para vocês essa outra questão que faz parte da primeira notícia também que vocês viram, tudo ligado, né? Uma coisa, uma teia de aranha ligada aí, uma coisa ligada na outra, né? Não tem jeito. Então, olha só. Os irmãos de Toffoli venderam fatia milionária em resort a fundo de gestor investigada no caso Master. Então, irmãos e, se eu não me engano, tem um primo também metido. Veja bem. Irmãos de Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, cederam uma fatia milionária no resort Taiaia, em Ribeirão Claro, no Paraná, a um fundo de REAG Investimentos, da REAG Investimentos, investigada por abrigar teias de fundos ligadas ao Banco Master e suspeitos de sonegação bilionária no mercado de combustíveis. O ministro não tem participação direta no resort, mas frequenta o Taiaia. Seus irmãos e pelo menos um primo tiveram participação acionária na empresa. Procurados, ministros, seus irmãos e a administração do resort não se manifestaram. Toffoli é relator do inquérito do caso Master no Supremo Tribunal Federal, que envolve a REAG Investimentos. Ele passou a ser responsável pelo inquérito após aceitar um pedido da defesa do banqueiro Daniel Vocaro para que o caso fique no STF. Ou seja, é aquela questão que a gente já falou no caso aí da esposa do ministro Alexandre de Moraes, né? São literalmente ministros, juízes julgando ações em que as advogadas são suas esposas, em que as partes envolvidas já foram sócios ou se beneficiaram financeiramente
de dinheiro oriundo ali do objeto das investigações, e isso não pode mais ser permitido. Infelizmente, nesse país, nós temos que lutar contra esse tipo de casos de que juízes julguem pessoas vinculadas em processos. E aí eu volto a dizer, temos e vamos propor um projeto de lei para criminalizar esse tipo de conduta, porque não é possível que só aqui no Brasil esse tipo de conduta será aceita. Então, vamos colocar aí na nossa agenda. Vocês estão entendendo aí a linha do tempo, pessoal? Que a gente vem falando para vocês? Eu tirei umas férias para dar uma aliviada na cabeça e fiquei dias sem ver notícias, sem mexer muito em rede social, não subi os vídeos aqui. O canal nosso está caminhando, graças a Deus. Obrigado por você fazer parte dele. Mas eu queria falar aqui uma coisa para vocês. Olha só como tá tudo interligado. O caso do Banco Master, eu concordo com o Dr. Jeffrey Chikine. É o potencial e é o que vai fazer com que esse Brasil vire a chave. Porque não é possível tanto absurdo, tanto escândalo, um atrás do outro, de corrupção, de lavagem de dinheiro, só de coisa ruim, ligada à mais alta corte judiciária do nosso país e todos os seus familiares envolvidos. É muita coincidência, mas eu tenho certeza que esse ano de 2026 isso vai servir para a gente lavar o nosso país. E eu acredito e tenho fé de que todos nós vamos fazer nossa parte, inclusive encaminhando este vídeo agora e curtindo também, tá? Ó, só para vocês verem o que está acontecendo, pessoal. Exemplo de honra aqui. Vou passar os promotores da GAECO. Olha só essa matéria. Deixa eu colocar na outra tela. 10 promotores da GAECO no Maranhão pedem exoneração após parecer favorável à soltura de prefeito e investigados. Vamos lá. Os 10 promotores de justiça que compõem a GAECO do Ministério Público do Maranhão encaminharam ao Procurador-Geral da Justiça, Danilo José de Castro Ferreira, um pedido coletivo de exoneração das funções no grupo. A iniciativa ocorre após a Procuradoria de Justiça, em exercício, por meio de parecer assinado por Orfelino Bezerra Neto, manifestar-se favoravelmente à revogação das prisões preventivas de investigados na Operação Tântalo 2, entre eles o prefeito de Turilândia, Paulo Curió, apuração que envolve suspeitas de organização criminosa e desvios de recursos públicos, estimados em cerca de 56,3 milhões de reais. No memorando, os promotores sustentam que o posicionamento da chefia institucional diverge do entendimento técnico-jurídico construído ao longo da investigação e poderia afetar a efetividade das medidas cautelares e da credibilidade de apurações complexas. Por outro lado, reportagens registraram que o parecer também defendeu o afastamento do prefeito e cautelares para evitar novas irregularidades, cabendo ao TJ do Maranhão decidir se acolhe ou não a manifestação. Bom, isso, pessoal, tá lá no Daily Lew Letter e Law Letter. Esse aqui eu já sigo, tá? E aí deve ser do mesmo editor aqui, né? Essa matéria também foi noticiada no Metrópolis, tá? Eu ia trazer para vocês a do Metrópolis, mas eu gostei mais dessa aqui para poder trazer para vocês. Ou seja, promotores pedindo para sair porque a justiça simplesmente prefere fechar os olhos para as denúncias e acusações que eles estão levantando. É muita coincidência, mais uma coincidência, 10 promotores, os 10 que compõem a GAECO, pediram exoneração, porque não estão compactuando para questão, para essa questão do parecer do Procurador-Geral do Estado, que favoreceu a soltura desses investigados. Isso é uma notícia que preocupa muito, porque quando o topo apodrece, a base precisa resistir. Esses promotores lavaram a honra do Ministério Público.
eles disseram com atitude: não somos cúmplices, ainda que isso custe aí a vida deles, né? Principalmente a vida financeira deles e de suas famílias. E aqui fazendo a ligação ainda, pessoal, nós vamos para a última notícia antes da... Eu quero que vocês fiquem aqui para ver a questão do Raul Canal, como eu falei sobre o Moraes. Olha, presta atenção nisso aqui, gente. Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Vou voltar aqui, tá? Uma firma usada pelo empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, pagou R$700 mil ao escritório de advocacia da atual ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Abdala Sterman. Essa informação consta de um relatório de inteligência financeira do COAF encaminhado à CPMI do INSS, que investiga o esquema bilionário de fraudes e desvio de recursos públicos. Segundo o relatório, o pagamento foi feito pela empresa ACX e TC Serviços de Tecnologia SA. O período analisado nesse relatório é de outubro de 24 a fevereiro de 2025, ou seja, antes de Verônica Sterman tomar posse como ministra do STM. O valor foi pago em uma parcela única, diretamente ao escritório de advocacia da magistrada. A coluna não localizou processos judiciais em que Verônica tenha atuado na defesa da ACX e TC ou de outras empresas desse mesmo grupo. Nomeada em setembro pelo presidente Lula para o STM, Verônica tem 41 anos e uma trajetória de clientes de peso no meio político. Entre eles estão a ministra das Relações Institucionais Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Paulo Bernardo e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Todos apoiaram a indicação dela ao STM. Em 2024, Gleisi e Alckmin já haviam defendido o nome de Verônica para uma vaga no TRF3 em São Paulo. Segundo o COAF, o pagamento partiu de uma conta da ACX no Banco do Brasil, em São Caetano do Sul. Em apenas 4 meses, essa conta bancária movimentou mais de 266 milhões de reais. A mesma empresa também pagou quase 600 mil ao escritório do ex-ministro do STJ, Nefi Cordeiro, após ele deixar a corte. No caso de Nefi, também não há nenhum registro de atuação em favor da ACX. O ex-ministro disse à coluna que o valor se refere a serviços advocatícios. Já Verônica Sterman disse que o pagamento foi feito por 3 pareceres jurídicos de natureza criminal e ela disse também desconhecer qualquer vínculo dessa empresa com o careca. Agora, um dado chama a atenção. Formalmente, a ACX e TC foi aberta em nome de 2 sócios que receberam auxílio de programas sociais. Uma delas, Érica Nogueira, recebeu o Bolsa Família até 2021, ao mesmo tempo em que figurava na junta comercial como dona da metade de uma empresa com capital de mais de 100 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a ACX era uma das empresas usadas pelo careca do INSS para ocultar e fragmentar o fluxo do dinheiro. A empresa recebeu pelo menos 4 milhões e 400 de uma firma de passagem do esquema que pertencia ao careca, a Arpar Participações. Além das investigações, há também denúncias de pirâmide financeira contra a ACX. Tá só piorando. Uma advogada de Florianópolis, a firma tem investido R$ 780 mil na empresa da ACX e depois ter sido impedida de sacar o dinheiro. Segundo ela, essa empresa integrava um grupo chamado RCX Group, investigado na CPI das pirâmides financeiras da Câmara dos Deputados. Na ocasião, a CPI pediu o indiciamento dos donos da empresa. A coluna não conseguiu contato com os responsáveis pelo grupo RCX. Eu pergunto para você, aposentado aí. Quando você entra com pedido de revisão da sua aposentadoria ou qualquer pedido de aposentadoria mesmo, o Estado pede para você processo, laudo pericial, laudo médico, pede tudo que ele tem direito. E aí, quando uma ministra recebe, ex-advogada não, tá, não pode advogar, mas recebe R$ 700 mil em seu escritório de advocacia antes dela virar ministra, e o sistema não vai investigar, de novo, será que eles vão engavetar? Já avocaram a competência lá pro STF, né?
porque esse caso aí já estava, mas no final ia vocar de todo jeito, porque está tudo ligado, né? Vocês sabem que tem fundos de aposentados que investiram bilhões, milhões e milhões de fundos de aposentados e pensionistas no Banco Master. E aí é isso que eu te digo, que tá tudo interligado. Essa ministra Verônica, pelo menos, respondeu, né? O Metrópolis deu uma satisfação de que não sabia que era ligado ao careca do INSS e tal, porque os outros sequer respondem os meios da mídia, sequer. Esposa de Alexandre de Moraes não fala nada, Toffoli muito menos. Irmãos de Toffoli que participaram das empresas que estão lá lavando, que estão lá recebendo dinheiro, desculpa, do Banco Master, esses não falam, não respondem nada. Ela pelo menos respondeu, né? Mas você vê que vai muito além do tudo que a gente está vendo. É terrível, sabe? É terrível. Como brasileiro, isso literalmente dá vergonha. Dá vergonha. Eu acho que nós estamos chegando aí num ponto que não vai ter para onde ir. Ou o brasileiro vai ter que criar vergonha na cara e enfrentar de vez essa corrupção, esses apadrinhamentos, esse aparelhamento do poder judiciário, inclusive, com todas essas mazelas que estão sendo cometidas, ou então é melhor largar de mão, né? Eu nunca vi tanto brasileiro saindo do país igual está acontecendo agora. E aí isso tudo vai descredibilizando muito o direito, a justiça, sabe? Nem sei se tem mais o que descredibilizar. Vamos aí para o Dr. Raul Canal, que ele tem uma informação. Informação não, ele tem. Repara aí, algo bem legal para falar. Alexandre o Pequeno. Vou voltar aqui, peraí, pessoal. Ó ministro Alexandre o Pequeno, que habitais o medíocre supremo, de onde destilais vosso vil veneno, e injustiças distribuís ao extremo desse antro, onde morais. Julgais para o compadrio, da Carta Magna ao arrepio, a Idade Média rememorais. Interpretais a lei ao vosso bel prazer, para interesses mesquinhos e escusos, proteger com vossas decisões imorais e fundamentos amorais. Pensais apenas no próprio umbigo, a lei só se aplica ao inimigo, sem preceitos éticos e nem morais. Ensine Deus no vosso Olimpo, da República fazeis garimpo, pérolas com porcos comemorais. Suplicamos a providência divina, que judia, porém ensina, e até as trevas ilumina. Porque tanto demorais, livrais nosso rico país desse careca infeliz, dessa praga do Morais. Você pede, eu faço bis, livrai nosso amado e abençoado país desse filhote de meretriz, desse crápula do Moraes. Ó ministro Alexandre o Pequeno, que aí, habitais pessoal, o medíocre. O que vocês acharam? Esse aqui é o Dr. Raul Canal, advogado também, aqui em Brasília. Já foi meu chefe, tá? Já trabalhei, fiz estágio no escritório dele há muitos anos atrás. E é por isso que eu sigo ele aqui, inclusive. Ele fala coisas bem coerentes e sem medo também. Igual aqui, fazemos as nossas análises sem amarras, sem receber dinheiro do governo, análises puramente com coragem de expor o que nós pensamos, que ainda podemos expor, porque daqui a pouco nem se a gente vai poder mais. E eu creio que realmente o ano 2026 seja uma limpeza para o Brasil. E a gente não pode se esquecer, que o povo se lembre, quem é que colocou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, quem reconduziu, quem manteve Moraes lá no STF, quem protege banqueiro que tira bilhões, metade do FGC talvez, estão tentando até a desliquidação, que eu acho que eles não vão conseguir, porque a gente pega agora mesmo, já houve, os Estados Unidos já declarou que lá não tem, já está falido mesmo, o Banco Master.
eu acho que até como uma forma de pressão para que não volte atrás aqui o Banco Central, tá? Eu acredito, vi que o TCU recuou, né? Então acredito que isso não vai mais acontecer, de voltar atrás. Bom, pessoal, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Isso está lá em Isaías 5:20. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Amanhã nós voltamos com o nosso editorial. Já deixa seu like, compartilha, porque é o que nós podemos fazer. Eu aqui expondo a verdade, expondo o que está acontecendo, expondo a minha opinião nesse nosso bate-papo de amigos aqui, pelo que eu estou vendo. Separo essas notícias, gosto de trazer para vocês da melhor forma possível. E como eu digo sempre, vem comigo, pessoal. Espero que tenha gostado, viu? Até o editorial de amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.